Quem achou o capítulo 5 da epístola que Paulo escreveu para a Galácia do Sul, conhecido como Epístola aos Gálatas? Essa epístola passou no mínimo por 7 igrejas, aproximadamente. Versículo 16, 18 e 22. Versículo 16 diz assim: digo porém, é importante esse digo porém, não é? Por que ele disse digo porém? É óbvio que o apóstolo Paulo ele vai falar das mesmas coisas que ele falou, mas agora aprofundando mais o raciocínio. Por isso que ele diz, digo-vos porém, ou seja, eu já falei, mas eu quero acrescentar alguma coisa, eu quero aprofundar mais. Digo-vos porém, ou digo porém, andai em espírito. Falei, escrevi, mas eu quero dizer para vocês que o certo é andar em espírito. Amém? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito não tem lei, não precisa de lei, porque a lei foi escrita para os pecadores, a lei foi escrita para os maus, para os errantes, para os que andam certinho não tem lei. Versículo 22, mas, ele está sempre com a adversativa, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, ou seja, caridade, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança, principalmente temperança que tem a ver com controle próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Fique com a Bíblia aberta. Eu queria pedir licença para a igreja, para os irmãos que costumam ver, às vezes, eu dar uns gritos, né? Eu queria mais conversar com os irmãos hoje, amém? Os irmãos já cantaram, já deram glória, já falou língua estranha, já é salvo, o tempo do Espírito Santo, já é crente. Hoje é uma mensagem bem para crente. Tem alguma pessoa que não é crente aqui? Então tá bom, tá do jeito que eu gosto. Glorificado seja o nome de Cristo. Porque eu preciso conversar com os irmãos sobre uma vida no fruto do Espírito. O apóstolo Paulo apresenta o fruto do Espírito Santo como um cacho de várias frutas. Ele apresenta o fruto no singular, mas com várias etapas. Então, é um fruto com etapas, são 9 etapas. Eu não sei se etapas seria aí o certo. 9 partes, melhor. É um fruto, se você contar aí, existem 9 partes. Começando com caridade, terminando com autocontrole, controle próprio. Começando com amor e terminando aí com controle próprio, com temperança. São 9. E eu me pus em casa a analisar os 9, né? 9 partes, cada uma por uma. E seria impossível, não teria tempo jamais de dar um estudo sobre as partes. E fiquei pensando, meu Deus, mas como é que eu faço para que a igreja entenda o raciocínio de uma vida pautada, de uma vida de frutos, agora no plural. Uma vida frutífera, uma vida que gera, aliás, frutos no Espírito. E que interessante esses textos que nós lemos
E aí nós percebemos para o salvo que o caráter do cristão é produzido pelo Espírito Santo. O caráter do cristão é produzido pelo Espírito Santo, ainda que ele venha com bom caráter, ainda que ele tenha uma índole maravilhosa, ainda que ele seja uma pessoa fantástica, quando ele vem para Cristo, o Espírito Santo vai produzir nele um novo caráter. Um caráter diferenciado, e que nós precisamos entender um pouquinho. E aí eu estava pensando, depois eu vou voltar aqui nos frutos, e Jesus falou assim para mim, isso eu não digo com voz audível, porque seria uma mentira, uma hipocrisia minha. E é uma coisa que eu não gosto muito. Mas foi algo muito presente na minha mente, porque graças a Deus eu tenho uma mente livre. E a mente livre, ela permite o Espírito Santo falar à vontade, comunicar os mistérios do céu, os segredos de Deus, as coisas para o nosso bem. Porque Deus tem algo tremendo para o nosso bem, para a nossa vida. Porque o problema do cristão eu interpreto aquilo ali como o cotidiano. Um dia após o outro dia. Um dia após outro. E é aí que entra o perigo ou a grande vantagem. O perigo é de ficar frio, de se esquecer, de não buscar a Deus, de ficar religioso, de ficar pautado na palavra dos outros, em testemunho de outras pessoas, em ouvir cântico pela rádio, e às vezes se esquece de que ele é um gerador. Há algo nele que gera, e que isso é preciso estar ativo, em funcionamento. E para que isso chegue no ápice, para que atinja o objetivo final, aquele que Cristo designou para nós, é importante entender algumas coisas. Eu não vou colocar por ordem cronológica de números, porque eu vou fazer meio como é na Trindade. Na Trindade não tem 1, 2 e 3, apesar que a cristandade crê assim. O Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Não existe isso na Trindade. Na Trindade são todos iguais, são 3, distintos um do outro. Não é um só não, são 3, distintos um do outro. Esses 3 formam uma pessoa, uma ideia, um poder. São 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, não tem primeiro, segundo e terceiro. É um, amém? Quem é Jesus? É uma das pessoas da Trindade, da Trindade. Quem é Deus? Uma das 3 pessoas da Trindade. Quem é o Espírito Santo? Uma das 3 pessoas da Trindade. Não é primeiro, nem segundo, nem terceiro. Eu queria fazer assim hoje porque ninguém tem conhecimento suficiente para catalogar em ordem cronológica tudo aquilo que Jesus pretendia fazer no mundo espiritual. Mas que ele fez muitas coisas, ele fez para o teu bem. Para que você estivesse aqui hoje, sorrindo, alegre, aplaudindo, dizendo aleluia, pegando na mão do irmão, ouvindo a palavra. Tudo isso são coisas que Jesus fez. Mas ele disse para mim, fale primeiro como é que se deve chegar, que caminho o cristão deve traçar para gerar os frutos do Espírito. Esse é que é importante. Os frutos são os frutos. Eles já existem, está no Espírito Santo e é uma bênção. Mas como eu devo? Como fazer para chegar até lá? Qual é o caminho a ser seguido? Qual é a trilha? Qual é o beco, o corredor? Sei lá, aqui tem muitos nomes, né? No Brasil se dá muitos nomes. E eu vou falar, se der tempo, de 2. Mas eu queria que os irmãos entendessem. Diga assim, eu preciso entender. Porque não entender, irmão, é como andar na escuridão. Eu morro de dizer, Jesus, quando explicou a parábola do semeador, no capítulo 13, no versículo 19 de Mateus, ele diz, sabe aquela semente que caiu na beira do caminho e foi comida? São aqueles que receberam a palavra e não as entenderam. Então não adianta receber a palavra.
Tem que entender a palavra. Receber e não entender, fica meio crente Abraão. Aí recebe, mas não entende. Abraão foi assim. Deus falou que vai me dar uma terra. Vamos embora para a terra, Sara. E Sara animada, porque Sara era crente, sorridente, alegre. Disse, vamos. Vamos. E foram. Eu creio que Abraão foi cantando hino, louvando a Deus, e ainda dizendo para Sara, Sara, agora nós vamos arrebentar. Porque eu já sou bom aqui em Arã, imagina quando chegar onde Deus vai mandar, o negócio ser tremendo. Lá, o ouro deve cair do céu. A terra deve nascer as frutas no lugar da árvore. É só catando as maçãs, as mangas, o mamão. Porque ele disse que a terra é boa. E quando Abraão chegou na terra, a terra não valia nada. A terra não prestava. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 10, diz que não tinha nada lá. Só seca. Terra, pedra calcária. Abraão olhou, foi para um lado, disse, vamos fazer um altar aqui, quem sabe Deus não abençoa. Aí foi para lá e disse, Sara, isso aqui não presta não. Eu descobri que tem uma terra melhor do que essa aqui do lado aqui. Aonde, Abraão? Aqui, indo para a África. Como é o nome da terra? Egito. Estou indo. Fui. E foi. Era boa, realmente a terra era muito boa, mas não era a terra que Deus queria dar para Abraão. Porque Abraão não entendeu o chamado de Deus. Ele passou lá algum tempo, tomaram a mulher dele, quase perde a mulher, e ele ficou enrolado, depois o camarada devolveu a mulher dele, mandou ele embora. Quando ele chegou na terra, a terra estava em guerra, só guerra, porque ali é tronco de rota, todas as grandes guerras aconteceram ali naquele pedaço de terra. E Abraão chegou lá, se enrolou todo de novo, teve que entrar numa guerra, arrumou 300 homens, foi aquele negócio que você já sabe. Mas por quê? Porque ele não entendeu. Deus não disse para ele que a terra era boa. Deus disse para ele, sê tu uma bênção. Abraão seria a bênção da terra. Você é a bênção do seu lugar, irmão. Você é a bênção dessa igreja. Você é a bênção do seu bairro. Você é a bênção da sua cidade. Entenda a palavra que Deus vai te usar, te abençoar, e você vai ser abençoador. Então vamos procurar hoje entender a palavra. Glória a Deus. Etapas que temos que vencer para chegarmos aqui nos frutos desse. Mas desse jeito. Aí Deus falou para mim assim. Jesus falou assim para mim. Me use como exemplo. Que coisa linda, né? Jesus me deu a liberdade de usá-lo como exemplo. Então nós vamos olhar para quem? Para Jesus. Agora, a partir desse momento. E vamos ver. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 2. Eu falei que eu ia ler outro texto. Depois eu volto aí. E vamos aprender com Jesus alguns detalhes que ele viveu, que ele passou, para que eu, para que você, para que, eu vou citar a igreja, também possa passar e chegar com vitória. Porque o nosso objetivo é chegar com vitória. Não é chegar perdendo, é chegar vitorioso. Amém? Diga, eu quero chegar vitorioso. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Aqui o parafuso vai apertar. Eu nem sei se vai ter glória hoje. Vai apertar. É uma lição, eu fui convidado para dar uma lição hoje aqui. Uma aula. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Só até aí. E aí, irmãos, eu queria que você entendesse que as etapas que Jesus venceu, nós precisamos vencer. E isso nós precisamos aprender. Ora, parece que está havendo uma contradição entre o anjo Gabriel e o apóstolo Paulo. O anjo Gabriel disse para Maria, logo antes de avisá-la que ela ia ficar grávida, que o menino já tinha um nome. Era Jesus. E agora Paulo tem uma revelação da humilhação e da exaltação de Jesus. E ele diz aí que Jesus recebeu um nome depois da morte, depois da ressurreição, depois de sua exaltação, que é sobre todo nome. E aí o crente curioso, o curioso percebe tudo. Ele se põe a perguntar, mas espera aí, Jesus não já tinha um nome lá, quando nasceu? Não foi Deus que mandou dizer para Maria, através do anjo Gabriel, que o nome seria Jesus e Yeshua, que significa salvação, aquele que salva, aquele que socorre. E como agora Paulo está dizendo que Jesus acabou de receber um nome, que é sobre todo nome, eu não quero entrar na questão de um outro nome que Jesus tem no céu. Eu quero continuar com o nome Jesus. É que aquele nome que Gabriel disse para Maria, informou para Maria, é o nome do RG, o nome da identificação, aquele nome que todo mundo assina. Você tem um nome, eu tenho um nome, o pastor Fernando tem um nome, o Walter tem um nome, o João tem um nome, todos têm um nome no RG, e quando vai assinar um documento, você assina com este nome. Este nome, ele foi adquirido de presente, por informação de família, de um pai, da mãe, ou de um artista famoso, influenciou, e você tem um nome. Jesus teve um nome que foi dado para ele para identificação terrena. Por onde ele passasse, o povo dizia, aquele é Jesus. Lá vai Jesus, passou Jesus. Jesus curou fulano, Jesus curou Beltrano, Jesus multiplicou os pães, Jesus andou sobre as águas, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Jesus fez. Este é o nome de identificação. Este foi ganhado, este foi dado. Porém, o Jesus, o nome que Paulo fala, é um título. Jesus, título. Este foi adquirido. Este precisou Jesus passar por etapas. Esse ele conquistou. É o mesmo nome, mas agora o Jesus vai além, é título. Ele está, mesmo que o sujeito tenha o nome de Jesus, eu conheço muitos por aí, quando se trata de Jesus, Jesus é sobre este nome, é maior do que este nome, tem poder sobre este nome, faz coisa que este nome não faz. Por isso que nós vamos falar das etapas. O que Jesus precisou vencer para conquistar este nome? Eu vou falar o que Jesus venceu, eu queria que você pensasse em você, amém? Porque eu estou usando Jesus como exemplo. Faça. Quando eu falar a etapa, pense em você. Não pense em mim, não. Não seja que nem o Leandro e Leonardo. Não pense em mim, não liga para mim, não sou assim. Pense em Jesus. Pensa em você agora. Amém? Ou não amém? Eu posso começar com as etapas. Jesus como exemplo. Primeiro, ele venceu a si mesmo. Versículo 5, que você leu aí. A palavra grega para usurpação é não quis. Ele era, tinha vontade, desejava, mas não quis. O maior guerreiro não é aquele que vence um exército. O maior guerreiro não é aquele que vence batalhas lá fora. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. E há muitas coisas para serem vencidas em nós. Não adianta
Se uma pessoa não tiver a consciência, um salvo, eu estou falando agora para crentes, para quem é salvo, para quem aceitou a Cristo, para quem tem o nome escrito no livro da vida. É para esse tipo de pessoas que serve essa palavra. Ele precisa aprender a vencer a si mesmo. Jesus venceu a si mesmo. Ele não quis ser igual a Deus. Ele poderia vir para a terra sendo alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se. Ou seja, ele deixou tudo que ele tinha nos pés do Pai. Tem gente que faz uma confusão, não sabe se é um, se é dois. Deus ficou no céu quando Jesus veio para a terra, irmão. O céu não ficou vazio. Tem gente que acha que o céu ficou vazio. Ficou na mão de Gabriel, de Miguel. Tem que ser um Miguel mesmo para querer cuidar do céu. Porque não consegue, só Deus consegue. Só Deus consegue. E aí, quando ele veio, ele deixou tudo nos pés do seu Pai. Ele se esvaziou para viver uma vida humana. E nesta vida humana, a Bíblia nos dá informações de que ele era semelhante a nós, parecido com nós. Porém, ele venceu a si mesmo. Nada chegou no ego de Jesus e prevaleceu quando se tratava de egoísmo. Nada chegou na mente de Cristo e ficou quando se tratava de maltratar, de abandonar, ou de desprezar, ou de querer ser alguém acima dos seus irmãos. Tudo que chegava aí era vencido pelo próprio Cristo. Ele dizia assim: não prevalece, não vai ficar, eu não sou melhor. E ele era. Ele era melhor, mas ele não quis passar essa informação. No dia que ele foi pagar o tributo, ele podia pagar o tributo sozinho, ele podia ir lá na fresta da parede do barro da casa que ele estava, dar um soprinho e sair uma moeda. Ele falou: vai lá dar para o cobrador de imposto. Ele podia muito bem chegar, ir lá num baú qualquer, fazer um milagre, uma máscara, dar uma saladinho e sair lá uma moeda, que ele tinha poderes. Cadê o pó do pirim-pim-pim? Ele podia fazer todas essas coisas, mas ele não fez. Ele pega Pedro e ele vai na mesma semelhança, no mesmo nível, e disse: Pedro, vai no rio, pesca um peixe e paga por mim e por ti. E para provar que ele não quis ser diferente, ele ainda fez uma pergunta para Pedro: Pedro, quem é que paga tributo? Quem é que paga esse imposto do templo? Os filhos pagam? Ele disse: não, eles estão livres, porque os levitas estavam livres. E Jesus disse: não, mas você vai e paga por mim e por ti. Eu quero pagar. Porque ele venceu a si mesmo. Existe alguma coisa em ti que precisa ser vencida, irmão? Tem. O nosso querer às vezes nos destrói, irmãos. Quer ver uma coisa? Quer ver? Vou pegar pesado. Está gravando aí, filma aí, dá um zoom aí. Corta para mim. Ai, Jesus. O nosso querer às vezes nos atrapalha. Os nossos desejos nos põem para baixo. Principalmente quando se trata de vida espiritual. Hoje nós temos no mundo secular algo entrando na nossa casa de uma forma fantástica e nós achamos que estamos arrebentando. E aí um crente diz para o outro assim: mas eu já sou crente, irmão, sou salvo. Mas cuidado, pode ir no inferno. Eu vou falar de coisas aqui tremendas hoje, que precisa vencer, se é para vencer. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Não está dizendo ninguém vai. Vai qualquer pessoa, vai prostituta, vai ladrão, vai mafioso, vai, todo mundo pode ir. Agora, para vir, tem que passar por ele. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem que passar por ele, pela porta, pelo exemplo, pelo caminho. Do jeito que ele era, eu tenho que ser também. Chega de dizer que Jesus era Deus, pastor.
Não, não era não. Ali ele era homem. Ali ele era homem. Ele podia, sim senhor, ter pecado, mas ele não quis. Porque o que vinha na mente dele? Ele tinha o poder de anular. Hoje nós temos uma mídia furada, irmão. Novela. Eu estou pregando contra a novela agora. Agora eu virei pregador contra a novela. Por quê? Não sabe por quê, irmãos? Porque só ensina o que não presta. E o povo absorve. Tem uma tal de Jorge, como é que é? Salve Jorge. Irmão Jorge é Ogum. Irmãos, aqui, chega aí. Jorge é Ogum, irmão. É um orixá do candomblé, meu querido. É um orixá do candomblé, filho. Não é porque a Globo está fazendo, não tem o poder de anular a influência do orixá, não. Pelo contrário, ela ajuda mais ainda. Quando o Jorge entra na casa do sujeito, os demônios ficam fazendo festa. Porque ali está sob a influência. Neguinho derramando lágrimas, chorando, por uma mensagem de um ator, de uma atriz. Eu não assisto, então eu tenho moral de falar, amém? Nem comercial na minha casa. Então eu posso falar. Segura aí. Então o que acontece? É influenciado pelo poder do orixá. Aí você diz assim, mas eu sou crente, Jesus. Não, mas não é assim não, peraí. Não é assim não, irmãos. A nossa mente é uma antena, escuta isso aqui, é uma antena especializada em captar coisas. Às vezes coisa até do além, você nem sabe. Eu vou provar depois aí 3 classificações dos frutos. Uma delas é mental. Nós temos lá uma classificação mental, social e conduta moral. Nos frutos. Está lá nos frutos. Eu vou voltar lá daqui a pouco. Nós temos que tomar posse e arrogar e vivermos o título: somos povo de Deus. Somos diferentes. Você conhece um muçulmano, você conhece um árabe drusso, você sabe quem é até o frentista do posto de gasolina, mas às vezes não sabe mais quem é crente. Porque a identidade está se perdendo. Aos poucos ela está desaparecendo. E vem com aquela conversa mole. Não, mas eu só estou na graça. Eu estou na graça, pastor. Eu estou na graça. Eu posso pôr a roupa que eu quero. Posso pôr um shortinho pequenininho. Andar na rua. Eu posso falar. Não pode não, porque você não é de você. Você tem dono. E o seu dono é Jesus Cristo. E ele é o exemplo máximo na Bíblia Sagrada. E depois vem outros. Vença a si mesmo, se quiser gerar os frutos do Espírito. Esta não é uma palavra para a glória a Deus, que eu sei que os irmãos vão gemer. Mas não tem problema não, vai demorar eu vir aqui. Quando o pastor Fernando esquecer, ele me chama de novo. Segundo, o que é que ele venceu? Ele venceu o mundo. João 16:33, Jesus disse para o discípulo: tem de bom ânimo, porque a coisa pesou. A palavra foi muito dura. Jesus estava com um discurso terrível. E os discípulos disseram: meu Deus, e agora para ser crente desse jeito não vai dar certo. Ai. Ui. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, você tem condição de vencer também. Na minha presença você pode vencer. Eu queria que você lesse Apocalipse capítulo 3. Agora, quando se fala de ler Bíblia, é complicado, né? Chega aí em Apocalipse 3:21. Aí eu precisava ler esse versículo. Vou ler rapidinho. Quem concorda que eu leia, diga amém. Ao que vencer, olha que interessante. Ao que vencer, é para quem esse negócio aqui? Para quem vem? Só serve quem vence. A palavra vencer vem do grego, nikao. Vencer as coisas que atrapalham a mente. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono.
Assim como Jesus venceu, você também pode vencer o mundo. O mundo tem 3 poderes. E é aí que a gente se perde quando pensa no mundo. Porque quando pensa no mundo, se pensa em cosmos. Estou falando do mundo aqui, o mundo em que vivemos. Tem 3 poderes, que depois eu quero falar dele, que o mundo tem. Primeiro, o poder político. O mundo não vive sem mais ela. Não vive sem isso aí. A cultura. E a economia. 3 coisas que o homem se perde nela. Dinheiro, cultura e política. Essas 3 coisinhas costumam pôr as pessoas a perder. Por isso que tem que vencer. Dinheiro é muito bom. Quem não quiser pode pôr no meu bolso que eu quero. Só que não é o foco da minha vida. Amém? Tem gente que já está aqui agora pensando no dinheiro do mês que vem. Meu querido, há uma vida espiritual para ser vivida. E para você viver ela legal, no prazer, no gozo do Espírito Santo, você precisa vencer essas coisas. Quando você vencer, você vai dizer, como diz o Fala Mansa, estou sorrindo à toa. Estou sorrindo à toa. E o povo não vai te entender. É porque você venceu. O mundo não conseguiu destruir você. Quer viver cheio do Espírito Santo? Tem etapas. Seria fácil viver cheio do Espírito Santo, meu Deus, para o relógio, e eu me dobrar o joelho e falar assim, mexa, me dá, eu quero. Deus falava assim, eu estou gostando, toma. Era muito bom demais, e o camarada saía voando, cheio da graça, falando língua estranha, tendo visões. Mas não é assim não, irmão, se fosse assim era bom demais. Tem etapas. O cristão precisa andar no caminho. E o caminho chama-se Jesus. E ele nos ensinou como vencer essas etapas. É óbvio que nós vamos falar como vencê-la. Mas primeiro, ele venceu a si mesmo. Segundo, ele venceu o mundo. Eu tenho que correr. Terceiro, vou falar de 5 só. Terceiro, ele venceu a religião. Religião é uma coisa que mata. Ele venceu a religião. E na religião, tem um sistema que envolve as mesmas coisas do mundo. Cultura e outras coisinhas. Quem já leu a crucificação, o certo seria crucifixão, mas se escreve por aí crucificação, não sei porquê, mas tudo bem. Quem já leu sobre a crucifixão de Cristo? Quem já leu nos evangelhos sinóticos, em João? O ato da crucificação. Quem já leu? Lá na cruz, lá em cima, colocaram uma placa, não colocaram? E naquela placa estava escrito com letras, segundo a Bíblia, gregas, romanas e hebraicas. E estava escrito, dependendo da versão do evangelista, este é Jesus, Rei dos Judeus. Tem um que diz, este é Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Tem um que é bem curtinho, este é Jesus, Rei dos Judeus. Acabou. Em letras gregas, Jesus, Basileu, Netzeum e Duin. Em letras hebraicas, Yeshua, Melech, Netzer e Udim. Em letras em latim, Gersus, ou Gersus, Hexis, Netzerein e Udeim. Todos têm Udeim, são judeus no plural. Letras gregas, romanas e letras hebraicas. Por que letras gregas, romanas e hebraicas? É óbvio que, em priori, era para todos lerem. Todos que passassem ali lessem. Mas não era Deus comunicando aos homens a dimensão de Jesus. Como ele vai além. E se ele vai além, nós podemos ir além também. No mundo espiritual. Olha o que diz lá. Grego. O grego representa a filosofia, a cultura humana, a sabedoria. Quantos homens sábios não passou pela terra? Sócrates, seu discípulo Platão, e
Pitágoras, Hipócrates, Heródoto, Epícores, sem contar os pequenos, como Bilírio, Tácito, o próprio Lúcio, que é Flávio Joséfo. Quantos homens, Buda, fantástico, mente maravilhosa. Muita sabedoria, mas Jesus transcende. Ele vai muito além. A sabedoria de Cristo, ela é espiritual, misteriosa, reveladora. Ela é tremenda. Qualquer ser humano pode ter acesso a ela. Mas tem que vencer o mundo. Tem que vencer a religião. Irmãos, eu conheço crente analfabeto de pai e mãe. O analfabeto, os gregos dizem que a pessoa é analfabeto quando não conhece as letras alfa e beta. Ele é analfabeto. Não sabe ler nem escrever. Só vai até alfa e beta, não passa para o gama. E nem chega no delta. Mas quando ele abre a boca para falar de Jesus, você fica de olho arregalado. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento espiritual? Como ele consegue fazer aquelas... Eu tenho um tio que é desse jeito. Eu tenho um tio analfabeto. Um dia eu vou trazer ele aqui. Mas quando ele abre a boca, coisas misteriosas, metafísica de Deus. Você fica, mas como é que pode? Ele não estudou nada. Ele nunca foi numa escola, é analfabeto, assina com o dedão, com a digital. Chega a espirrar. Mas tem acesso à sabedoria de Jesus. Você também tem acesso, nós temos acesso. Porque letras romanas, o latim era o idioma bélico, o idioma dos exércitos. Todo soldado era obrigado a falar o latim, mesmo se fosse recrutado em Israel falando hebraico, aramaico ou grego. Tinha que aprender o latim para ter uma comunicação romana. Nas casernas, nas tropas. O latim era o idioma dos exércitos romanos. Jesus venceu e está acima dos exércitos, porque ele é Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Não há outro como ele. Porque letras hebraicas. Na época de Jesus se falava aramaico. O inglês da época era o grego e o latim, mas o hebraico era o idioma religioso. Era o idioma que dava a liturgia no templo, era o idioma das sinagogas, era o idioma dos encontros religiosos. Está dizendo que Jesus está acima da religião, porque ele venceu a religião. A religião não cabe Jesus. Precisamos vencer a religião. Tem gente que é religioso. Tem até o lugarzinho que ele vai sentar e fala, esse lugar é meu. Tem gente que numera a cadeira. Tem crente, aqui não tem isso não, mas eu conheço igreja que tem crente que chega bem cedo para ninguém sentar no lugar dele. Porque se sentar, ele se encosta lá e fica em pé assim, ó. Aí o obreiro já se toca, desce lá, e o visitante falou, irmão, você não está limpo, porque esse lugarzinho é do irmão aí. Religião! Tem que vencer. Tem que vir para o culto dizendo, hoje Deus tem uma surpresa para mim. Hoje Deus tem uma palavra na minha vida. Hoje o louvor vai ser diferente. Hoje vai ter uma oração que vai mexer comigo. Hoje eu vou sentir a presença de Deus. Hoje os julgos vão cair por terra. Bendito é o nome do Senhor. O que os judeus pensavam, o que os romanos pensavam, que estavam humilhando Jesus na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, estavam produzindo uma exaltação. Porque aquilo era exaltação no mundo espiritual. Quem está entendendo? Aleluia. Quarto, ele venceu o pecado. Meu Deus. Vencer o pecado não é fácil. Jesus, segundo a Bíblia, principalmente os textos de Hebreus e de Romanos 8, principalmente o Romanos 8, versículo 3, aquele texto é lindo. Não vai dar tempo de eu ler.
Mas eu vou fazer um resumo dos textos que eu conheço sobre Jesus e o pecado. A Bíblia diz que dolo nenhum se achou na sua boca. Jesus não pecou. Que coisa! Jesus falava com a prostituta, convivia no meio e não se prostituiu. Jesus conversava com hipócritas, andava para lá e para cá no meio deles e não praticou a hipocrisia. Jesus falou com Satanás, o pai da mentira, mas Jesus nunca disse uma mentira, porque ele é a verdade e a vida. Jesus andou no meio da ralé do povo blasfemo, pecador, um povo sedutor para levar o outro para o pecado, mas Jesus sempre teve moral, espiritual, santidade suficiente para não ser atingido por essas pessoas. Tem gente que não consegue vencer o pecado. Ele entra numa fábrica como crente. Ele até diz, eu sou crente. Daqui a pouco tem um camarada contando uma piada ali, está ele junto. Aí ele fala, vocês não sabem do papagaio. Ele já tem uma. Vocês precisam ver a do papagaio. E às vezes a piada que o crente conta é pior do que do indivíduo que não é crente. E ele dá risada. Tem mais outra, e mais outra, e mais outra. Porque ele não consegue vencer o pecado. A Bíblia diz que o pecado não deve reinar no crente. Porque o corpo do pecado foi desfeito por Jesus. E toda maldição, toda cédula, todo documento, toda assinatura, todo contrato no mundo espiritual que era contra nós lá na cruz do Calvário, ele rasgou, pisou em cima e disse, estou libertando o meu povo. Você é liberto, vença o pecado. Aleluia. Vencer é muito bom. E é gostoso quando você vai dar a resposta que a gente pergunta. E aí, como é que foi? Foi difícil? Se você não teve prova nenhuma, não tem nada para falar. Mas se teve, aí você vai dizer, puxa vida, rapaz. Ah, pastor, olha essa aqui. Mas nós somos carnais. Tem crente que arruma uma desculpa logo em uma carne. José também era carnal, irmão. Amém? Olha, eu vou dizer mais, José não tinha o privilégio que você tem. Não teve não, senhor. Você pensa que teve? Mesmo lá no Gênesis, mesmo sendo filho de Jacó, não teve o privilégio que você tem, não. Você não entende o privilégio que você tem. É você em Cristo e Cristo em você, rapaz. José tinha tudo para trair o seu patrão e sair com a esposa do patrão dele. Ele era escravo, não tem nada a perder. Falava, eu vou sair com ela e não vou contar para meus amigos. Não fazia a rodinha, fala, rapaz, a mulher do Potifar, tu não sabe, aquilo é um trem. Rapaz, você não tem ideia daquela mulher, aquela faca, aquela mulher tremenda. Não, ele era escravo. Não tinha nada a perder e ainda podia fazer para judiar do patrão. E falar para os amigos que ele não tem um chapéu de touro ali terrível na cabeça. Quando ele passar, os amigos faziam mu. E ele não entendeu porque a turma estava Mas não. Sabe o que José fez? Correu. Sabe por que ele correu? Porque Deus era com ele. Ele tinha um compromisso. Ele temia. Então não vem dizer para mim, eu sou carne. É carne, faz como fez o apóstolo Paulo, lá no último versículo do capítulo 9 de 1 Coríntios. Subjugo o meu corpo à servidão, reduzo ele à servidão, para que pregando eu não seja reprovado. É difícil, né? O camarada está pregando, eu falei, eu conheço aquele camarada lá. Ih, eu já vi ele na praia. Ixi, aquilo é um mulherengo terrível. Mas está pregando. Está sendo reprovado. Por isso que nós devemos vencer o pecado, porque quem vence o pecado tem a bênção de Deus. Jesus venceu o pecado. Quinto, meu Deus, dá tempo? Pastor, me dê mais 10 minutos. Dá tempo.
Ele venceu Satanás. Que coisa! A nossa glória, a nossa alegria é sabermos que Satanás já foi vencido. Você deveria dizer glória a Deus, aleluia, sempre, porque Satanás já foi vencido. Ele está vivo, ele existe, ele tem seus demônios, mas tem algo que ele não suporta: o nome de Jesus. Isso prova que ele foi vencido. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus pegou os discípulos e disse: vão, vem cá, pôs a mão na cabeça dele, na cabeça toda, vai expulsar demônio agora. E eles foram. Passaram uns dias, voltaram, a comitiva voltou mais alegre, voltou assim, saindo fogo pelas unhas, alegre. E disseram para Jesus: Jesus, tremendo, tremendo, tremendo. Jesus falou: o que é tremendo? No teu nome, em teu nome, os demônios saem. Irmãos, você sabia que foi a primeira vez que Satanás viu essa forma de falar? Ele não conhecia essa forma de falar. A primeira vez que ele viu essa forma de falar foi em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 15. Eles não conheciam. Satanás pintava, como diz lá no Nordeste, bordava, fazia o que queria, porque ele não conhecia uma forma de falar, uma forma de ser verbalizada por alguém. Quando os discípulos chegaram e pegaram os endemoniados de Satanás fazendo a festa, principados, eles usavam a seguinte forma de falar: eu te repreendo em nome de Jesus. E isso soava ruim aos ouvidos de Satanás. Parece que eu estou vendo. Pastor Fernando, eu vou até conjecturar agora. Os discípulos: nome de Jesus, sai! O demônio já saiu. Satanás reuniu os demônios e disse: agora não tem jeito. Mas o que foi, chefe? Vamos catucar o povo aí, vamos matar. Agora não tem jeito. Agora eu tenho que ir embora, pega a minha mala, vamos embora. Vamos. Mas por que, chefe? Tem um povo aí, mas não tem jeito. Ele chegou. Apareceu, primeira vez que apareceu essa forma de falar. Olha a forma que ele falou: é Jesus. Eu conheço ele. Ele é mais poderoso do que eu. Ele dá um sopro, eu caio por terra. E esse camarada vai me vencer um dia, eu estou lascado, vamos sair dele aqui. Vamos cair fora dele agora. Para mim, Satanás foi destronado ali. Porque Jesus disse: eu quero dizer uma coisa para vocês, discípulos. Vocês não estavam vendo, mas eu estava. Eu via, versículo 18, Satanás, como um raio, cair na terra. Mas é que eu vos dou poder. Poder eu dou para vocês. Podem ir, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Por isso vocês devem estar alegres. Aleluia! Jesus estava dizendo: deixa o demônio que eu expulso. Agora o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tem que ser alegria. Tem que ser alegria. Irmão, seu nome está escrito no livro da vida. Não é na isto é, na caras. Isso aí é para babaca, para boboca. Para gente que acha que é e não é nada. Para gente, quando morrer, o tapuru vai comer igualzinho, vai levar tudo com ele, vai tudo para o inferno. O seu nome está escrito no livro da vida. Sabe, ninguém tem acesso, não tem secretário, não tem governo para imitar teu nome, para copiar a tua assinatura celestial, para formular um outro documento no teu nome, porque só Cristo tem acesso ao livro. Ele é o Cordeiro que tem acesso aos selos para desatar e lê o teu nome na glória. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Você vai ouvir seu nome. Não é por Miguel nem Gabriel, é por Jesus. Vinde bendito do meu Pai, vinde para perto de mim, para um reino preparado antes da fundação do mundo. É seu. É seu. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu todas as coisas. Eu vou ter que parar aqui, não venceu. Tem mais coisa aqui para a gente falar um pouquinho. Amém? Eu vou para um outro tópico que eu tinha separado, depois do vencer as etapas. Tem uma etapa que eu achei mais interessante do que vencer. Porque vencedores nós já somos. Somos mais do que vencedores.
Coisa linda, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção no ministério de Jesus. E foi isso que me levou a meditar nos frutos do Espírito, pastor Fernando. Porque o senhor sabe, eu sou um pesquisador do assunto. Eu gosto muito disso. Oxalá eu tivesse aqui 4 horas, um dia todo, para a gente falar sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção, além de vencer as etapas, é estar mais perto de Jesus o possível. Diga assim, eu quero estar mais perto que puder de Jesus. Harabakashurianda labassuri canta labanagia surianda labas. Prita nabre alagachou. Aleluia! Eu me alegrei agora por causa de um detalhe que Jesus colocou na minha mente. Quanto mais perto de Jesus, mais revelação se tem da vida espiritual. Eu vou provar. Na Bíblia. Interessante não é só ser discípulo. Digo, interessante não é só ser discípulo. É estar pertinho. Ser discípulo é uma benção. Você vai para o céu do mesmo jeito. Mas eu vou falar de intimidade. Olha aqui, escuta isso aqui. Jesus tinha 500 discípulos. Lucas diz que era uma multidão. Mas como eu encontrei em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, quase 500, eu taxei por 500. Vou fazer uma pergunta para os irmãos ligarem o raciocínio. Os 500 ouviram ou não ouviram Jesus? Ouviram? Até mais do que isso. Ouviram palavras lindas. Ouviram palavras inefáveis, que somente Cristo podia produzir. Estes 500 ouviram mensagens fantásticas, ou contemplaram curas maravilhosas. 500. Amém. Glória a Deus. Mas vamos diminuir esse número. Desses 500, em Lucas 10, versículo 1, aparece 70. 70. Olha aí onde é que vai o negócio. Os 70 ouviram mais de Jesus do que os 500. Porque os 70 estavam mais próximos de Jesus. Jesus falou coisas para os 70 que não falou para os 500. Que não dava. Era coisa ali no tete a tete. Vai de 2 em 2, faz isso, faz aquilo. Para os 500 não dava. Ou seja, 70 mais perto, mais absorveu. Mais recebeu, mais ouviu. É um caminho. Desde 70, em Mateus 10, versículo 1, e depois em todos os evangelhos, você vai encontrar 12. Jesus tirou 12 e transformou o que nós chamamos em hebraico de shaliar, de apóstolos. Esses 12 ouviram muito mais do que os 500 do que os 70. Os 12 tiveram muito mais revelação. Entraram em casas, comeram com Jesus, ouviram ensinamentos diferenciados, específicos. Glória a Deus. Mas parece que Jesus, ele tem um negócio que ele chama para perto. O que Jesus quer é coisinha perto. Sabe aquela namorada que está acabando, que está namorando com aquele namorinho fresco? Ah, bem, fica aqui pertinho. A moça vai ali buscar, bem, você não vai buscar água, mas venha logo, está pertinho. É bom, é saudável. Tem gente que não gosta, mas tudo bem, vamos respeitar. Muito bem. Desses 12 aparecem 3 em Mateus 17. Esses 3, Pedro, Tiago e João, ouviram muito mais coisas do que os 12 juntos. Inclusive a transfiguração, os 12 não viram, ficaram sabendo pelos 3. Porque quanto mais perto, mais revelação de Deus. Isso é uma lei, irmão, é lei. Isso é princípio. Chegai-vos a Deus, é princípio. Mais dos 3, aleluia, eu fico alegre quando falo dessas coisas, rapaz. Tinha um
Aí eu citaria João 13, a partir do versículo 23. Eu vou citar o caso para você ver como é bom. Jesus estava na ceia. E Jesus diz assim para os discípulos: um de vós, para 12, um de vós há de me trair. Aí vocês sabem que uma palavra dessa, todo mundo fica se perguntando: mas o que é isso? O que é isso que ele falou? O que é isso que ele falou? O que é isso que ele falou? Ele falou que um de nós vai traí-lo. E o que é isso que ele falou aí? Um de nós vai trair. Meu Deus, será que é tu? Será que é tu? Está aqui, ele disse que um de nós. Pedro, ó para cá, lá em cima. Pedro, inteligentemente, sabendo que quem está mais perto recebe mais revelação. Pedro, espertão, discípulo, conhecedor, sabia da verdade. Epa, tem um colado em Jesus. Aí diz a Bíblia que Pedro fez sinal. João, pergunta para ele. Pode ler o texto aí, 24. João, pergunta para ele. E João entendeu que era pergunta para ele quem é o traidor. Aí Jesus muito coladinho, e João muito coladinho no peito de Jesus, assim, ó. 23, 24, 25. De João 13. Aí João pergunta: Senhor, quem é que vai trair o Senhor? Só para ele aqui, ó. Ele não perguntou: Senhor, me diga aí. Não, só para ele. Que quem está perto fala para a pessoa. Fala no ouvido. Fala pertinho. Aí Jesus diz: só para João. Eu vou provar que só João ficou sabendo disso aí. Só aquele que eu molhar o bocado aqui e der, é o infeliz que vai me trair. Só para João. Aí Jesus pegou, Judas estava do lado, disse: coma aí, filho de uma égua. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Se fosse um Jesus pernambucano, falava assim. E ainda Jesus falou assim, ó. Jesus ainda disse: vai depressa, vai logo. E a Bíblia diz que ele comeu e saiu. Os discípulos que estavam distantes não entenderam nada, porque não estava colado em Jesus. Segundo o texto aí, eles pensaram que Judas havia saído para duas coisas: ou para comprar pão, comida para o grupo, que ele era o tesoureiro, ou para dar alguma esmola para alguém. Ninguém ficou sabendo por que é que Judas se retirou. Só João. Sabe por quê? Porque João estava juntinho de Jesus. E quem está juntinho, fica sabendo das revelações. Olha o que Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de João: toda vara em mim que não der fruto, tira. Para aquela que não dá fruto, para aquela que não der fruto, dê mais fruto. Mas olha o versículo 4. Quem está aí com a Bíblia aberta? Olha o versículo 4. Não, pode chegar no versículo 4. Capítulo 15, versículo 4. Eu me lembrei dele agora. Eu falei que eu ia conversar com os irmãos, eu não ia pregar hoje. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia. No versículo 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Mas só pode dar fruto quem está coladinho em Jesus. De longe não pode dar fruto. Pode ser crente, pode ser até discípulo, mas não pode aprender os mistérios que ele tem para revelar. Não pode produzir para aquilo que ele foi chamado. O propósito que Deus o chamou, ele não pode produzir porque ele está longe de Cristo. Quantos entendeu aí? Agora nos frutos, vou terminar nos frutos. Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, você tem que aprender uma verdade bíblica. 1 Coríntios, capítulo 6, se eu não estiver enganado, versículo 17, diz: aquele que se ajunta com o Senhor
é um mesmo Espírito. Você é o mesmo Espírito com Deus. O que há em Deus está em ti. Lembra que eu comecei lendo um texto que diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que há em Cristo Jesus? A base é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vamos para os frutos. Eu vou terminar e vou orar com os irmãos. Hoje eu quero orar forte. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo apresenta os frutos do Espírito Santo, como eu disse, como um cacho de uva, com vários frutos diferentes, 9 frutos. Mas nessa quadra de 9 frutos, é um quadrado no texto, há uma tríplice classificação. E se você tem caneta, anote para você ler em casa e meditar nisto que eu vou falar. Amém? Hoje nós estamos aqui para aprender. Há uma classificação que eu chamo de classificações gerais. Primeiro, nessa classificação, hábito ou hábitos mentais. Quais são os hábitos da minha mente, ou da minha noia? O que é que a minha noia produz? Ou ela está na paranoia, ou está manipulada por alguma coisa. O álcool, por drogas, ou pela própria paranoia, que é uma doença, um desequilíbrio da vida. Mas qual é os hábitos da minha mente? Aqui no texto sagrado, os hábitos da mente, ou os hábitos mentais, primeiro, é o amor. O amor em Cristo é um hábito, é um atributo, mas é um hábito. Ele tinha o hábito de amar. Eu gosto muito do capítulo 13 de João, versículo 1 e 2. Ele termina dizendo, e o João, né? Aquele que ele amou, os amou até o fim. Mesmo o traidor foi amado pelo traído. Jesus disse amigo. Ele não disse amigo de quem, né? Porque tem amigo da honra, você tem vários amigos. Mas ele disse amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Segundo o hábito mental. Isso aqui é hábito mental, irmão. Treina a alma para isso. Alegria. O texto corrigido diz gozo. Alegria. Eu sou hilário. Eu canto hilário, hilário, hilário. Ei, Jesus vai me salvar. Porque eu sou hilário. Eu sou hilário, eu sou alegre. Fica perto de mim que você vai ver se eu não sou alegre. Ou seja, a alegria é um hábito mental. Tem gente que é rancoroso porque tem um hábito mental. Tudo que ele vê, ele tem um negocinho para tudo. Eu conheço uma pessoa que é assim. Você vai falar de uma coisa, fala, mas tem mais aquilo lá, rapaz, eu descobri assim, não é nada daquilo. Só para ter o prazer de estragar o negócio, porque ele é rancoroso. Ele não é alegre. Só é alegre se ouvir piadas, mas aquela alegria carnal que passa com 2 minutos. A nossa alegria é produzida pelo Espírito Santo. É um fruto. Como é que eu vou ter um hábito se eu não passei pelas etapas? Como é que eu vou ter o hábito se eu estou longe de Cristo? Para ter os hábitos de Cristo, tem que grudar em Cristo. Por isso que